Hoje eu vejo que muitas pessoas ficam voltadas só na questão online, de internet, de Instagram, de TikTok, de YouTube, enfim, tudo aquilo que é extremamente importante. Mas uma das coisas mais importantes que são deixadas de lado é uma das coisas que eu mais amo fazer e é uma das coisas mais desafiadoras para mim de fazer, que foi construir e eu aprendi e muitas pessoas brincam comigo, né? E falam, olha, se você quer aprender a construir network, fala com a Fiorella, porque eu aprendi aos trancos e barrancos, eu falo, e fiquei PhD na área, mas eu aprendi o que fazer e o que não fazer para construir o tão falado network, e que é extremamente importante para o teu negócio, em qualquer área do teu negócio, principalmente na tua construção de marca pessoal. E o network, pessoas, eu preciso falar isso para vocês, o network é uma troca. Você precisa ser interessante para fazer network. Muitas pessoas falam para mim, ai, me apresenta tal pessoa, ai, eu quero conhecer tal pessoa. Não é sobre apresentar a pessoa, é sobre você ser interessante para aquela pessoa, para que daquela situação consigam existir trocas genuínas. E eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque no decorrer da minha caminhada, eu comecei a ver e a entender que muitas pessoas elas chegam e querem sentar na famosa janela. Você acaba tendo uma construção. E o que eu fiz durante esses mais de 15 anos de profissão foi uma construção de marca pessoal, com rede de contatos, e tudo isso acontece no decorrer de uma caminhada, com várias questões, para que você consiga fazer essa construção. Mas sempre muito voltado, eu sempre falo, as pessoas ficam brincando comigo, lá vem a estratégia, lá vem com estratégia. Porque tudo na minha vida foi montado em base de estratégias. Nós, aqui na marca pessoal, a gente já viu qual vai ser a nossa meta, qual vai ser o caminho e o prazo para a gente chegar nessa meta, né? E a construção de network também tem que ser feita dessa forma. Porque quando a gente vai construir o network ele tem que ser construído com base daquilo que a gente quer para nossa marca. Vou te botar um exemplo. Você vai trabalhar com produtos alto ticket. Adianta você fazer construção de network com pessoas de ticket mais baixo? Um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra. Eu estou citando exemplos, até porque isso é nicho. Né? Muitas pessoas ainda têm muito essa questão de achar que alto padrão é melhor do que produtos mais populares. Isso não tem nada a ver, são nichos. Só estou aqui querendo mostrar isso para vocês. E quando a gente vai construir um network, a gente precisa estudar o nosso network. Não é simplesmente pessoas que eu vejo que saem por aí, agora eu vou fazer network. Eu tomei café. Eu ouvi esses dias uma aluna minha contando. Nossa, olha, essa semana eu até cansei, eu saí por aí tomando café com todo mundo para ativar minha rede de contatos. Aí eu virei para ela e perguntei, tá, mas você saiu tomando café com todo mundo quem? Por qual objetivo? E essas pessoas estão dentro da sua rede de contato. É diferente você tomar café com amigos e você fazer network, tá? Então, assim, são coisas diferentes. E o que eu vou dizer para vocês? Vocês precisam ter muito estratégico quando vocês forem fazer network, onde vocês vão, o porquê vocês vão e estudar o público que vai estar lá. Porque você não pode chegar num lugar para fazer network onde você não sabe nem onde você está. Não pode chegar num lugar onde você não sabe nem quem são as pessoas. E claro que eu estou te falando de pessoas específicas, né? Porque eu não vou num lugar com 100 pessoas, eu vou ter que estudar 100 pessoas. Mas você precisa saber quem é o evento, do que se trata o evento, se você sabe que uma pessoa X vai estar no evento, você estudar aquela pessoa para que você faça isso de forma estratégica. Ninguém gosta de estar do lado de um sanguessuga. As pessoas gostam de estar do lado de pessoas interessantes. E eu sempre falo que talvez o momento que você está hoje você ainda precisa se encorpar mais para você ser interessante para o público que você quer se conectar para fazer network. Então, network não é apenas sair por aí, indo nos lugares e achar que vocês estão arrasando, porque não é sobre isso. E quando eu comecei, eu, Fiorella, a fazer network, vou botar um exemplo aqui, quando eu comecei lá atrás,
que eu queria começar a dar palestra. O que eu comecei fazendo? Eu comecei servindo. Eu sempre gosto de usar muito essa palavra, o servir. Então, eu sempre comecei servindo. Eu fui servir num evento. O que é isso? A pessoa me conhecia e eu queria muito um pouco de palco para que eu pudesse falar sobre o meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu me ofereci para ajudar no que fosse necessário para aquele evento, para agregar naquele evento, de forma genuína, tá? E eu falo, não tu fazer algo esperando sempre algo em troca, não, de forma genuína. Mas o que acabou acontecendo? Eu acabei sendo notada, de forma que, no dia que eu fui servir no evento, eu acabei sendo chamada para participar de um talk que estava tendo no palco com mulheres e me chamaram para participar desse evento. E por aí foi, e eu fui para o palco, fiz o que eu precisava fazer, falei sobre o meu trabalho e a partir dali começaram a aparecer vários e vários convites. Vocês entendem que é o criar uma oportunidade, que é o criar oportunidades dentro da tua profissão e que nada vai cair, ó, meu Senhor, me ajuda que vai cair algo do céu, porque não cai do céu, a gente cria. Tudo é criado, mas para você criar algo, você precisa ser interessante para essa pessoa. Você precisa ter uma troca com essa pessoa. Imaginem só, eu vou para o palco e eu não tenho nada para entregar no palco. Vocês imaginam que catástrofe que ia ser isso na minha profissão? Eu jamais seria chamada novamente para aquele evento e eu jamais seria chamada novamente perante a todos que estavam ali. E iam dizer assim, pelo amor de Deus, que horror aquela mulher que foi parar no palco para dar uma palestra. Então, eu estou contando isso para vocês porque nós precisamos nos preparar. Vou colocar um outro exemplo. Eu fui fazer a mentoria com uma pessoa, mas antes de fazer a mentoria com essa pessoa, eu queria ser notada por essa pessoa de forma diferente, porque a minha meta, que seria um sonho meu, seria um dia estar sentada na mesa com essa pessoa e eu poder sentar na mesa com ela e poder, literalmente, conversar de igual para igual com essa pessoa a qual eu tinha uma admiração gigante. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Instagram da pessoa, eu comecei a curtir as postagens da pessoa, eu comecei a interagir nos conteúdos, eu entrei por um curso que essa pessoa estava vendendo. No primeiro mês, tive um faturamento de 100 mil reais, inclusive até tem a placa, vou mostrar aqui a placa para vocês. No primeiro mês, eu fiz o faturamento de 100 mil reais faturados no treinamento dessa pessoa, que eu admiro muito até hoje. Hoje ela é minha mentora. E o que aconteceu? Entrei no treinamento, tive um faturamento de 100 mil reais no primeiro mês do treinamento, mas tudo isso na minha cabeça já estava esquematizado, que eu ia entrar no treinamento, que eu ia fazer o faturamento, para que eu pudesse ser notada como interessante e não interesseira, gente. Interessante para essa pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu me tornei mentorada, né? Mentorada dessa player do mercado, a qual eu admiro muito. E o que aconteceu? Me tornei mentorada, me destaquei dentro da mentoria dela. Ela abriu um podcast e o que aconteceu? Quem foi a primeira convidada no podcast dela para contar a minha história? Fui eu. Fui convidada no podcast dela para contar a minha história, que é eu ter saído, né, meu primeiro trabalho foi num pet shop. Então, eu ter saído, ela colocou lá, do pet shop a empresária de sucesso. E eu tô contando isso para vocês porque foi uma construção. E é isso que eu tô querendo falar para vocês em relação à network. Não é sobre a Fiorella, mas é sobre construir relacionamentos, construir conexões, construir e você ser interessante e você ser alguém o qual você chama a atenção. Quando você entende que você se torna uma marca forte, é quando você deixa de
ir atrás e as pessoas começam a ir atrás de vocês. Vocês conseguem perceber que eu fui atrás, eu tive que ser notada para depois ela vir atrás de mim e me convidar para participar do primeiro episódio do podcast dela. E vocês entendem que isso, para mim, eu estou falando de uma player que tem mais de 200 mil seguidores, se eu não me engano, ela tem mais de 30 mil alunas. Então, vocês imaginam vocês terem um destaque com mais de 30 mil alunas. Vocês imaginam o que isso representou para mim? Mas vocês conseguem perceber que isso foi uma construção de network, e isso foi um network, eu chamo network estratégico. Eu não caí do nada, eu não fui pedir, eu não fui querer fazer coisa do qual eu não estava preparada para isso. Eu tive que me preparar, eu tive que estudar essa pessoa, eu tive que entender como que eu chamaria a atenção dessa pessoa para que ela me notasse de forma genuína, de forma que ela não achasse que eu era interesseira. Porque se ela achasse que eu era interesseira, eu jamais estaria do lado dela. Hoje, graças a Deus, eu posso considerar assim, né? Inclusive, chegamos a palestrar juntas, dividir o palco com alguém que tu admira demais e que tu jamais, nem nos teus maiores sonhos, imaginou isso, mas eu construí isso. Eu construí estar do lado dessas pessoas. Tinham pessoas que eu tinha o sonho de um dia estar do lado, e hoje eu estou no grupo com grandes players que trabalham com vendas, com grandes players do meu mercado, e hoje eu tenho uma rede de network que eu construí através do sair do zero, do estudar muito, do criar as oportunidades, do servir para depois ser servido. Hoje, se eu falar com um player do mercado para vir aqui, como já vieram na minha empresa, dar treinamentos totalmente gratuitos, porque vieram me servir. Por quê? Porque eu servi, porque eu também sirvo, porque eu também vou, porque eu também me dou, porque eu também estou disponível, porque eu estudo para isso. E eu nunca tive ninguém que me puxou para fazer isso, que diga, eu vou te apresentar tal e tal. Eu criei essas oportunidades. E é isso que eu tô aqui para ensinar para vocês, a vocês criarem esse universo de oportunidades que tem. E eu escuto muitas alunas falando, mas eu não conheço ninguém, mas eu não sei fazer network, mas eu isso. Hoje eu pago para estar na mesa de pessoas que estão em outro patamar que eu não estou, para poder aprender na humildade, para eu poder aprender. Hoje eu faço parte de clubes de empresários que não tem nada a ver com a minha área, para que eu possa aprender. Eu quero aprender como que aquele cara que saiu do zero e fez milhões, como que ele fez para fazer milhões. Então, tudo isso faz parte de você cada vez mais aumentar o teu network. Eu vejo muitas pessoas hoje ficam voltadas só para a internet, dentro daquele casulo, ou ficam reclamando o tempo inteiro que é difícil ter network, é difícil se conectar, que você só conhece fulano, beltrano e ciclano, mas vocês entendem que tudo isso faz parte de uma construção. E quando vocês chegarem num patamar de network bem alto, vocês vão ver que a gente acaba muitas vezes pagando para sentar em algumas mesas, e isso é uma escada. Então não pensem que agora vocês, meu Deus, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não é sobre isso, porque quando eu comecei lá atrás, eu não tinha. E eu criei do zero. Mas como que eu criei? Eu criei de uma forma mais difícil. É mais fácil você pagar e você está. Mas você precisa ser boa. Isso é fato. Network é uma troca. E é uma troca com tudo. Com o seu marido é uma troca, porque se não fosse uma troca você não estaria mais casada. Com os seus amigos é uma troca, porque senão vocês não seriam mais amigos. E vocês seriam colegas. Então tudo na vida é uma troca. As pessoas que trabalham com você é uma troca, tudo é uma troca. Então não romantizem o network, não romantizem a vida, mas vocês precisam estar preparados para essa troca. Então de nada adianta tu querer fazer um network com um cara mais top, que você, meu Deus, eu quero me conectar com aquela pessoa, é meu sonho. Aí você vai sentar do lado da pessoa e a pessoa vai tomar um café com você, vai bater nas tuas costas e dizer, tá bom, prazer. Na cabeça da pessoa até nunca mais, porque você não tem nada para agregar. Então, vocês precisam ter isso muito claro dentro da cabeça de vocês. O network é uma troca.
E para você ter uma troca, você tem que ter uma troca de igual para igual, tá? A não ser que seja um network pago. Exemplo, hoje eu estou dentro de um clube com grandes empresários do Brasil todo, empresários que ganham milhões, e eu pago para estar sentada na mesa e tem uma troca. Mas o que eu não sei, eu aprendo com quem sabe. E pode ter certeza que o que eu sei, eu ensino para outra pessoa, independente dos milhões que ela ganhe. Não estou comparando aqui saldo bancário, mas eu sei que eu tenho algo para agregar, eu sei que eu tenho conteúdo para agregar. Entende? Então, esse network precisa estar muito claro, que você precisa estar preparado para ele. E não adianta você querer fazer network lá na feira se você vai trabalhar com alto padrão. E não adianta nada você estar em lugares de alto padrão se você vai trabalhar com produtos populares. Volto a dizer para vocês, não é que esse é melhor ou que esse é pior. São coisas diferentes. Então, vocês precisam ter isso muito bem claro. Acho que eu deixei bem claro essa questão. Não seja interesseiro, seja interessante. O network ele tem que ser estratégico, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser cirúrgico. E tudo existe a hora certa. Tudo existe o momento certo. O momento que você está preparado para que você consiga fazer o melhor network, que você consiga extrair desse network frutos para um futuro, ou para um presente, ou para novos negócios, ou para uma ideia nova para o teu negócio. Então, o network é a ferramenta mais poderosa. E a tua marca pessoal, ela só se torna a melhor marca pessoal, que eu digo, a marca pessoal mais forte, quando você para de procurar as pessoas e as pessoas começam a procurar você. Então, é extremamente importante. A tua marca pessoal, ela vira autoridade quando as pessoas começam a te procurar. Então, assim, mas antes disso, existe todo um trajeto, existe todo um caminho. E para esse caminho, você tem que estar extremamente preparado. E você precisa ser muito coerente nas suas decisões. E não queira ser arroz de festa, de estar em tudo quanto é lugar, se conectar com tudo quanto é pessoa, de novo, sem estratégia nenhuma. Vocês vão fazer um péssimo networking, porque vocês não vão conseguir se conectar com absolutamente ninguém. Estejam preparados, façam um network eficaz e não sejam interesseiros. Sejam interessantes para vocês terem uma relação duradoura e que vocês consigam fazer uma rede de relacionamento muito robusta e uma relação de relacionamento muito duradoura para o teu negócio.